Provavelmente você já me ouviu falar que se você emagrece, você volta a engordar, você tem bloqueios. E a pergunta nem é, será que eu tenho bloqueios? A pergunta é, quais são e quantos são? Porque sim, se você emagrece, você volta a engordar. É porque existem bloqueios que te impedem de manter o seu peso, que te impede de viver feliz dentro do seu próprio corpo, que te impede de estar constantemente bem com você mesma. E aqui nesse vídeo eu vou trazer 5 dos principais bloqueios e assiste todos. O último é aquele que eu considero mais importante, porque ele representa o maior percentual de todos eles, mas eu vou revelar só lá no final. Então, bora lá. O primeiro bloqueio é o bloqueio da confiança, ou então a gente pode chamar também o bloqueio de capacidade. Quando que esse bloqueio ele vem? Quando a gente está conversando com alguém, ou então quando a gente está conversando com a gente, ou então quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, ou então quando a gente deseja algo e o primeiro pensamento que vem é: eu não consigo. Esse bloqueio, ele te impede de, muitas vezes, de tentar, e muitas vezes, se você até tentou e não deu sequência, você não deu continuidade, ele pode estar interferindo também. Por quê? Porque primeiro a gente acredita, depois a gente faz. Eu costumo falar que o emagrecimento, ele é igual à fé. A gente não tem, né, aquela frase que costuma dizer assim, você vê para crer ou você crê para ver? Quem tem uma fé inabalável acredita em crer para ver e não ver para crer. Quando a gente fala sobre o processo do emagrecimento, o processo de conseguir manter o peso, é exatamente sobre isso que a gente fala. Então, primeiro eu preciso acreditar que eu consigo. Depois eu vou e eu faço. Por isso que eu acredito muito nos movimentos progressivos e não nos movimentos radicais. Porque muitas vezes a gente joga a régua lá em cima, ah, eu quero fazer tal coisa, e aí não consigo fazer aquilo porque eu não desenvolvi habilidade suficiente, porque eu não tenho muitas vezes uma bateria interna suficiente para fazer aquilo, realmente eu não consigo. E aí eu fico cada vez mais alimentando esse bloqueio. Então, primeiro eu preciso acreditar que eu consigo para depois eu fazer, mas aqui existe um processo. Então, esse é o primeiro bloqueio, que é o bloqueio da autoconfiança ou bloqueio da capacidade, ele sempre vai estar seguido do eu não consigo, tá? Segundo bloqueio é o bloqueio do merecimento. Apesar de parecer um tanto estranho, e quando eu tive um primeiro acesso a esse conhecimento, eu falei assim: imagina, isso daqui é impossível. Está muito relacionado com o sucesso, com o conseguir. Por mais que muitas vezes a gente queira algo internamente, inconscientemente, muitas vezes a gente nem se sente merecedora de desfrutar daquilo que a gente conquistou. Está muito relacionado a questões de sucesso, por quê? Porque ao longo da vida, muitas vezes a gente carrega culpas indevidas, muitas vezes a gente carrega culpas devidas por erros mesmo que a gente cometeu, e isso vai fazendo com que a gente não se sinta merecedor de desfrutar do melhor. Então, o bloqueio do merecimento, ele também te impede, porque muitas mulheres, elas conseguem alcançar um determinado resultado, um determinado corpo, elas estão bem, mas aí elas vão e colocam tudo por água abaixo. Está muito relacionado com o merecimento. Não só com relação ao peso e ao corpo, mas ao desfrutar a felicidade, a alegria que vem junto com com aquele resultado, né? Tinha uma cliente minha que ela estava conseguindo muito emagrecer, só que a família dela, ela estava cheia de conflitos na família dela. A família dela estava passando por uma série de problemas. E quando ela estava no melhor resultado dela, ela começou a colocar tudo a perder. Por quê? Porque o entorno dela estava muito mal. Então, ela não se sentia merecedora de estar feliz com algo, enquanto as outras pessoas da família dela estavam passando por dificuldades. Então, está muito relacionado a isso, né? Muitas vezes há uma comparação, pô, mas tem tantas pessoas tristes, passando dificuldade, e eu tô aqui feliz com isso. Então, esse também é um outro bloqueio, tá?
O bloqueio do diálogo. Por que o bloqueio do diálogo ele é tão importante? Porque muitas vezes eu sempre falo que o que te impulsiona a conquistar aquilo que você quer e te aproxima do seu objetivo, ou aquilo que te coloca para baixo e te afasta do seu objetivo, sempre acontece aqui, ó, na nossa cabeça. A conversa que acontece é sempre o nosso ouvido direito e o ouvido esquerdo, que muitas vezes é alimentado por outras pessoas, sim, mas a gente só toma uma decisão depois de acontecer um diálogo entre o nosso ouvido direito e o nosso ouvido esquerdo. E aí, o que que acontece, né? Muitas vezes, por que que tem o bloqueio do diálogo? Porque o que você fala para você já não te dá permissão de fazer aquilo que precisa ser feito para você conseguir emagrecer ou para você conseguir manter aquele peso. Então, o que que a gente precisa? Aprender um diálogo que nos impulsione, aprender um diálogo que nos leve a alcançar aquilo que a gente deseja, aprender um diálogo que faça com que a gente alcance aquilo que a gente deseja e não mais que regrida, um diálogo que faz com que a gente progrida, que a gente melhore, que a gente avance e não o oposto. Só que olha só, quando que a gente começa esse diálogo? Ah, eu começo esse diálogo depois que eu sou maior de idade? Não. Esse diálogo ele vai sendo formatado, principalmente na nossa infância e na nossa fase adulta, a gente só fica repetindo esse diálogo. E o que que acontece? Escuta essa estatística. Quando a gente é criança, a gente recebe um elogio para cada 9 repreensões. Então, é um parabéns para cada 9. Isso não pode, isso está errado. Você tá abusando. Então, é um elogio para cada 9 repreensões. Então, o que que acontece? Nesse momento que, de uma forma que se é um elogio para cada 9 repreensões, o que os nossos pais eles estão fazendo? Colocando limites como eles têm que fazer. O que que eles estão fazendo? Eles estão educando a gente para que a gente se torne adultos saudáveis, enfim. Só que isso vai distorcendo o nosso diálogo e vai fazendo com que a gente comece a pensar de que, pô, eu faço tudo errado, pô, eu não faço nada certo, pô, eu não consigo fazer nada direito. Por quê? Porque para cada um elogio, a gente recebe 9 repreensões. Então, o bloqueio do diálogo, ele já começa a se alimentando lá na nossa infância. A partir do momento que eu tenho consciência disso, eu preciso começar a mudar, tá? Qual que é o outro bloqueio? Que é o bloqueio que ele segue, ele vem seguido do bloqueio do diálogo. É o bloqueio da negociação. Por quê? Porque todas as nossas ações, nossas decisões, os nossos comportamentos, eles são padrões que eles foram formados lá na nossa infância, ponto. Então, muitas vezes, a vontade que surge, a necessidade de comer algo, ela muitas vezes ela está relacionada a algo do presente, mas está muito relacionado com alguma memória que a gente viveu, algo que a gente deseja que está relacionado do passado. Eu sempre dou o meu exemplo com relação a isso, que a minha mãe era extremamente organizada e a gente tinha que pegar um pacote de bolacha e dividir entre eu, meu irmão e a minha irmã. E o que que aquilo causou em mim? Uma necessidade de. Eu lembro até hoje que aconteceu aquele diálogo comigo. Eu falei, quando eu trabalhar e eu tiver o meu dinheiro, eu vou comprar o quanto eu quiser e eu vou comer o quanto eu quiser. O que que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos, comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, eu ia no mercado e eu comprava pacote de bolacha, pacote de salgadinho e comia tudo desenfreadamente. Enquanto não acabasse, eu não conseguia ver o fim. Por quê? Porque aquilo foi instalado em mim. E o que que eu estava fazendo depois de adulta, atendendo ainda essa necessidade? Eu estava ainda projetando uma situação que eu vivi na minha infância ainda na minha fase adulta. Por isso que é bastante importante a gente ligar sempre esses três pontos, né? O que eu quero para o meu futuro, se eu não estou conseguindo aquilo que eu desejo, aonde que eu aprendi isso, da onde eu tenho essa referência, para eu conseguir fazer aquilo que precisa ser feito hoje, porque é sempre assim, é só a próxima refeição, é só o próximo exercício, é só o próximo copo de água, é só a próxima escolha que a gente faz, é o próximo evento que eu vou ter, é o próximo, enfim, é sempre sobre o próximo. E o que que acontece? Muitas vezes o bloqueio da negociação ele vem por quê?
porque eu nem tenho consciência do porquê eu me comporto da forma como eu me comporto, e muitas vezes porque eu nem tenho clareza do que é que eu quero para o meu futuro. Então, nesse caso, quando eu ia lá no mercado, eu comprava um pacote de bolacha, eu comia o pacote inteiro, o que que acontecia? Eu estava ainda atendendo a necessidade de algo que eu vivi na minha infância, de uma necessidade da minha infância. E aí, qual que é o ponto? A gente precisa desbloquear o potencial, o poder de negociação que a gente tem com a gente, porque a primeira consciência que a gente tem que ter é de que a gente não é mais aquela criança que teve aquela necessidade que não foi atendida, ou então que fez aquele pacto consigo mesma e fez com que a gente não tivesse essa autonomia depois na fase adulta. E aí aqui a gente precisa aprender a negociar. Então eu preciso o quê? Para negociar, eu preciso de ter argumentos. Por isso que saber o que eu quero é tão importante. E aí você precisa aprender a negociar com você mesma. Mas muitas vezes o que que a gente faz? É igual uma criança mimada, né? Sentir vontade como? Eu quero um brinquedo novo, dá. Eu quero repetir, repito. Então a gente fica o quê? Só atendendo a necessidade, só cedendo, só cedendo, só cedendo. E o que que acontece? Uma mãe, um pai que eles querem educar, a gente precisa aprender a dosar entre o sim e o não. Uma criança que só tem não vai ser uma criança, um adulto provavelmente revoltado. Mas uma criança que só tem sim se torna o quê? Um adulto imaturo, um adulto fraco, um adulto que não sabe lidar depois com os dons da vida. Então, quando a gente fala do processo de emagrecimento, é importante que a gente tenha esse olhar também. Por quê? Porque a gente não está lidando com uma criança, apesar de muitas vezes a gente ter a necessidade de atender vivências da nossa infância, mas a gente precisa ter essa consciência de que a gente não é mais criança, que hoje a gente é responsável, adulto, e a gente precisa se comportar de acordo com aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, e não mais de acordo com aquilo que a gente viveu, né? O que é do passado, a gente precisa começar a deixar no passado, apesar de que, na maioria das vezes, a gente age, a gente se comporta, a gente faz escolhas de acordo com aquilo que a gente viveu no passado. Então, o bloqueio da negociação, a gente precisa desbloquear também. Por quê? Porque emagrecer é uma eterna negociação. O que que eu preciso fazer? Bom, eu comi hoje, eu não vou comer amanhã, então, a gente precisa desenvolver isso, se desbloquear isso. Por quê? Porque o bloqueio da negociação impede você de conseguir emagrecer e de manter o seu peso e a gente precisa fazer esse desbloqueio. E agora o quinto, que eu considero assim muito importante, porque ele representa 80% de todos os bloqueios, é o bloqueio da autoimagem. Por quê? Porque você só consegue fazer aquilo que você se vê fazendo. Você precisa ter essa imagem internalizada, você precisa se ver e você se comporta da forma como você se vê hoje. Vou dar um exemplo muito comum. Eu sempre falava assim: eu sou uma formiguinha. Qual era a minha autoimagem? Qual era a minha identidade? Qual era a forma como eu me via, me percebia? Como uma pessoa que gostava muito de doce. Consequentemente e automaticamente, o que que eu fazia? Eu estava sempre à procura de doce, eu estava sempre comendo doce, eu estava sempre buscando doce. E o que que acontece? A gente precisa mudar essa autoimagem. Por quê? Porque a forma como eu me comporto é só uma resposta da forma como eu me vejo. Não tem como uma pessoa que acredita que é preguiçosa ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa que se exercita, ser uma pessoa que acorda cedo para ir na academia. Por quê? Porque a imagem dela vai contra aquilo que ela precisa fazer. Então, o bloqueio da autoimagem, o bloqueio da identidade precisa ser trabalhado. Por quê? Porque quando a gente começa a internalizar essa nova imagem, a gente vai conseguindo mudar os nossos comportamentos, tá? Então tá aqui, ó, os 5 bloqueios. Comenta aqui embaixo desses 5 bloqueios, qual é o bloqueio que você considera que mais te impede de conseguir emagrecer? E se você for identificando aí, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz em saber se esse vídeo te ajudou. Bora lá, vamos que vamos, vamos se desbloquear
Se você quiser fazer um teste dos seus bloqueios, a gente tem aí mais de 90 bloqueios, então clica no link aqui embaixo que vai estar o link para você adquirir o seu teste, ou então tem o link aqui do meu WhatsApp para você me chamar no WhatsApp também. Bora lá, vamos, que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.